Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Voltando aos Princípios. Acho que, não sei se deu para ouvir aí uma moto passando, não sei se atrapalhou aí o meu áudio, mas vamos lá. Então galera, hoje nós vamos abordar um tema que para alguns é polêmico, controverso, mas que toda a igreja necessita ter uma visão bíblica a respeito. Eu entendo que a maioria dos crentes, seja os que são totalmente aversos à contribuição de dízimos e ofertas na igreja hoje, né, na Nova Aliança, quanto os que são a favor, na maioria das vezes, não pensam biblicamente sobre o tema. É um pouco além do que a maioria pode pensar. Não é tão nem tão simples nem tão complexo, né? O que a gente tem no Antigo Testamento? A gente tem no Antigo Testamento um modelo de dízimos, né? Onde 10% de tudo do que se era produzido, principalmente alimentos, né? Deveria ser ofertado, né? Como uma forma de sustentar, ajudar, né, as pessoas que estão passando necessidade, sustentar, né, também o sumo sacerdócio, as pessoas que viviam da obra. E no Novo Testamento a gente não tem um modelo tão claro assim, né, como era o dízimo, né? Na verdade, a gente não tem dízimo no Novo Testamento, né? A gente e aí muitas pessoas param por aí, como se a questão fosse simplesmente essa, mas não é só isso, né? Apesar da gente não ter dízimo no Novo Testamento, o princípio de sustentar os que vivem da obra, fomentar a obra missionária, né? Isso é claro no Novo Testamento, né? E a gente tem algumas passagens que falam sobre isso, né? Como por exemplo, 1 Timóteo 5, 17 e 18, né? Que falam que os presbíteros que governam bem são dignos de dupla honra, né? Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, e deixa claro, né, que o obreiro é digno do seu salário, né? Não existe também no Novo Testamento um modelo sem oferta, sem uma contribuição financeira por parte da igreja para o sustento da mesma, né? Isso é algo claro no Novo Testamento. A gente também tem 1 Coríntios 9, né? Ali no começo do capítulo, mais ou menos entre o verso 7 e 14, né? Que também defende que os que vivem para o Evangelho, né, que dedicam integralmente sua vida ao Evangelho, devem viver dele, se sustentar, né, dele. E ainda, se você procurar, você ainda acha outros, né? Fora o princípio da generosidade, né? A gente sabe também que não tem como enviar missionários sem dinheiro, né? Sem contribuição, né? Eu acho que mesmo que a gente não tivesse textos falando sobre isso, só essa questão aí já seria suficiente. Como que a gente vai enviar missionários
sem investir neles, né, financeiramente neles, né. E, assim, óbvio, o que nós realmente temos no Novo Testamento é uma ausência de um valor específico, né? No Antigo Testamento, a gente tinha esse valor fixo de 10%. No Novo Testamento, as ofertas, as contribuições são de acordo com a generosidade de cada um, né? Mas não é somente isso, né? Se nós formos observar as diferenças da antiga para a nova aliança, sabendo que a nova aliança é superior à primeira, né? Que a primeira apontava para o que viria, que era Cristo, e na segunda Cristo já veio. A gente observa que os padrões morais, toda a lei se tornou mais rígida, né? A gente tem exemplos, né? Antes, Jesus cita a lei, né? Dizendo que, a lei diz que aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, né, comete pecado, né, adultério. Mas eu vos digo, né, aquele que olhar para a mulher do seu próximo e cobiçá-la, já cometeu adultério em seu coração, né? Mesmo princípio ele usa para assassinato. Aquele que odeia o seu irmão já o assassinou em seu coração, né? Então, toda a lei, todos os princípios morais, a gente vê claramente esse padrão no Novo Testamento. Eles se tornaram mais rígidos na Nova Aliança, né? Então, é de se esperar que seja até mais que 10%, né, na Nova Aliança. Mas também deve ser feito de coração. Deus não se agrada de nenhuma oferta, serviço que não seja de coração. Você está nadando contra a maré quando você serve, oferta os dons, talentos, dinheiro que Deus lhe deu sem alegria. Deus espera que nós ofertemos não só nosso dinheiro, como nosso tempo, nossos dons, nossos talentos a serviço do reino com alegria, tendo em mente que nada é nosso. Tudo assim, né? Como a gente vê em uma das parábolas de Jesus, né, onde ele ele coloca alguns talentos sobre a administração de algumas pessoas, né? E eles têm como missão de investir, né, multiplicar esses talentos. E eles sabem que aquele dinheiro não é deles, né? Da mesma forma, é o nosso tempo, são os nossos recursos, nossos dons, nossos talentos. E quando nós ofertamos financeiramente, nós estamos apenas devolvendo uma parte do que é de Deus, né? É óbvio que no Novo Testamento nós temos sim esse dever moral de sustentar os pastores, sustentar a infraestrutura do local, né? Mas não só isso, sustentar os pastores, missionários, né? Esse dever é bem claro e deve ser feito com alegria. A questão é que quando toca no bolso, normalmente isso é bastante revelador para muitos. Eu não me lembro quem, mas já vi falar várias vezes, eu concordo, que o nosso bolso, o nosso dinheiro, como nós gastamos eles, diz muito a respeito de nós, do nosso coração, né? E quando aquilo que nós
Óbvio, isso vale para todas as áreas da vida, né? Mas normalmente a gente não para pensar nisso. Entretanto, o nosso bolso, aquilo que nós gastamos mais sem pestanejar, revela aquilo que nós valorizamos mais, né? Óbvio que tem coisas que são comuns a todos, né? Que alimento, né? As contas, água, luz, essas coisas, itens básicos. Mas fora isso, aquilo que nós temos mais facilidade para gastar e mais dificuldade, revela também o que nós mais valorizamos, o que nós menos valorizamos. No fim das contas, é um tema um pouco simples que às vezes as pessoas acabam complicando. Mas, resumidamente, a gente tem sim um padrão de contribuição, de oferta financeira que é um dever moral da igreja. Não temos um valor específico instituído, mas observando o padrão moral da nova aliança, espera-se que seja até mais do que 10%, né? Dentro das condições de cada um. E a diferença que muda é basicamente essa, que não tem um valor específico. No fim das contas, tem gente, até a galera que é mais avessa, né, a dízimos e ofertas, diz, mas o dízimo naquele tempo não era dinheiro. Sim, não, de fato não era, mas bom, pelo menos na sociedade atual se trabalha com dinheiro mesmo, né? Naquele tempo lá do Antigo Testamento já existia dinheiro, né? Tinha essa óbvio, também tinha ofertas em dinheiro também, né? Mas se era dinheiro, se não era, não entra em questão. Isso não muda as coisas, né? Nós, como igreja, temos o dever de sustentá-los, de remunerar bem os nossos líderes, né? E não é só com alimento que a gente faz isso, né? Mas, enfim, o ser humano, quando ele rejeita a verdade da Escritura, ele vai sempre arrumar desculpas, né? O que nós temos claramente no Novo Testamento é que as ofertas, né, as contribuições são um dever moral da igreja, sim, no Novo Testamento, de uma forma um tanto diferente do Antigo, mas sim, são um dever também. E isso, a forma que você se relaciona, né, com esse tema, principalmente a forma com que você gasta o seu dinheiro, diz muito sobre você. E é uma forma que você pode usar para se avaliar também. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso, para abordar esse tema que eu vejo que muitas pessoas, algumas têm dificuldade de entender, outras, a grande maioria, na verdade, não é exatamente bíblico a respeito. E eu achei interessante trazer esse tema aqui. Fique à vontade para sugerir também outros temas de vídeos. Peço que você deixe seu like caso tenha gostado. Pode deixar o like também caso não tenha gostado, não tem problema. Comente para gerar engajamento aí no canal. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. E é isso. Até a próxima.